Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Agro Mais Rico. E antes de passarmos para o conteúdo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje vamos falar sobre balanço gerencial. Vamos para o vídeo? Particularmente, o balanço gerencial é minha ferramenta favorita de gestão. Claro que o fluxo de caixa ele é muito importante e ele nos dá um belo norte. O DRE ele vai nos trazer o resultado, mas o balanço é a ferramenta que a gente consegue fazer mais rápida, implementar mais rápido dentro de qualquer negócio. Basta tirar um retrato do negócio. Assim como a gente tira um retrato da família uma vez por ano, lá no Natal. Um ano a gente vê uns parentes, outro ano algum parente não está, e assim as coisas vão mudando, mas a estrutura familiar é sempre a mesma, assim como a do negócio. O que a gente precisa tomar cuidado na hora de fazer um balanço? A primeira coisa é sempre usar a mesma data. Ou seja, assim como eu vou fazer o DRE sempre na mesma época, o balanço eu também vou apurar sempre na mesma época. A estrutura, assim como a família, também precisa ser sempre a mesma. E a gente precisa ter claras as regras dessa estrutura, que são os critérios. E quais são os pontos de atenção quando a gente fala de estrutura e critério? Primeiro deles é a valoração do estoque. Utilizar sempre as mesmas fontes para valorar tanto os estoques de grãos quanto os de animais. Ou seja, se eu vou usar um site ou um jornal, ou os valores de uma cooperativa, não importa, mas eu vou usar sempre os mesmos e vou manter esse padrão. Segundo ponto é consideração do caixa. A gente aqui vai considerar todas aquelas contas do negócio. A gente está fazendo um balanço gerencial do negócio. Inclusive, aqueles valores que já estão trabalhando por nós através das aplicações de diversificação ou o nosso fundo de reserva. A gente precisa considerar todos os ativos do negócio. E por último, e não menos importante, nós temos que criar uma regra clara de como é que nós vamos cuidar dos ativos imobilizados, seja terra ou benfeitorias. Porque nós não podemos valorar ele todo ano. Daqui a pouco a gente vai mascarar o nosso negócio através da valorização patrimonial. Por isso que ele é um balanço gerencial. Nós precisamos ter regras claras de quanto em quanto tempo nós vamos valorar nossos ativos imobilizados e como nós vamos valorizar. Ou através de uma consultoria especializada de avaliação patrimonial ou criando algumas regras internas familiares. Isso aí vai depender de caso a caso. Uma pausa rápida aqui no conteúdo para dizer que já está disponível o primeiro curso de educação financeira para produtores rurais. Nele, a gente apresenta toda a estrutura base que qualquer produtor, independente do seu tamanho, independente da complexidade do seu negócio, precisa para gerir e trazer prosperidade para dentro do seu negócio. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida, só deixar seu comentário que nós entramos em contato. Vamos voltar para o material. E qual é a importância de acompanhar um balanço gerencial? Primeiro, é que, como eu falei, ele é uma ferramenta que já nos demonstra de cara qual é a nossa situação patrimonial, de endividamento. O quão alavancado está o nosso negócio. Segundo, porque ele traz o patrimônio líquido, que é a nossa riqueza, o que realmente pertence a um núcleo familiar, ao que pertence aos sócios do negócio. E por último, assim como o DRE, ele nos traz transparência e quando a gente vai acompanhando o balanço, a gente consegue ver a criação, a evolução do nosso patrimônio líquido, o quanto o nosso patrimônio está se valorizando ao longo do tempo. A estrutura do balanço gerencial é a mesma de um balanço patrimonial. O que muda são as regras, a estrutura de como é que nós vamos valorar e organizar essas informações. Mas basicamente nós temos na esquerda todos os ativos circulantes e não circulantes, e na direita nós temos os passivos. Passivo circulante, todas as dívidas até os próximos 12 meses, e passivo não circulante, todas as dívidas a partir do 13º mês. Um menos o outro é o nosso patrimônio líquido. E lembrando que no final, o total do ativo e o total do passivo precisam ser iguais. E o principal, ele nos traz vários indicadores de liquidez, de endividamento. Liquidez corrente, liquidez geral, grau de endividamento, distribuição das dívidas, quanto nós temos de dívidas no curto prazo versus quanto nós temos no longo prazo, e o valor total dos compromissos, quanto que o nosso negócio está devendo. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra. Não basta nós conhecermos o mercado, conhecermos todas as influências externas do nosso negócio, questão cambial, questão de insumos, questão climática,
se nós não conhecemos os reais números do nosso negócio. O balanço gerencial é uma ferramenta que transforma e ela é muito simples de ser utilizada e ela agrega muito valor dentro do negócio rural familiar. E por isso ele precisa ser feito anualmente e ser acompanhado e ter regras claras sobre a sua elaboração. Muito obrigado pelo vídeo de hoje e nos encontramos na semana que vem. Até mais!